o nosso boa noite a todos e todas. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Caminho da Luz. É com alegria que estamos já em clima de Natal e aqui vamos fazer algumas reflexões sobre esse momento tão mágico, tão luminoso, no sentido mesmo material, de tantas luzes materiais em nossas vidas. Nessa reflexão, nós pensamos em terminá-la com a reflexão do que estamos e como estamos vivenciando esse Natal com Jesus. Qual é o Natal que nós estamos já tendo condições de vivenciar? Que profundidade nós damos a esse momento? Se já conseguimos ultrapassar a parte sensorial, a parte cultural, que tem o seu valor, evidentemente, para nos sensibilizar. Nós sabemos que os historiadores mostram que provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Provavelmente deve ter sido entre os meses de março e abril. E outros afirmam que poderia ter sido em outubro, jamais no período frio, porque os pastores estavam no campo e receberam a anunciação para encontrarem o menino que estava nascendo naquela noite luminosa em Belém, e a dúvida ainda para outros em Nazaré. Não importa. Nós, pela cultura, a partir do século V, decidimos, os cristãos da época, comemorar o nascimento de Jesus numa data única, porque havia divergências. Se comemorava de acordo com o lugar, se comemorava em datas diferentes. Então, ficou decidido se comemorar em dezembro, porque já existia a tradição das festas que se fazia para o Ano Novo. As Saturnálias, as festas destinadas ao Deus Sol. E por que não considerar Jesus o Deus Sol, o Deus luminoso? Isso foi um acordo, ainda no século V, entre a comunidade cristã. E passamos a comemorar o Natal de Jesus em dezembro. E nós sabemos que o que importa é termos decidido um tempo e um espaço para essa comemoração, para a reflexão em torno da vinda do grande Messias, do Cristo enviado de Deus, prometido desde as profecias mais antigas, que ele viria. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem veio. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele se fez carne e habitou entre nós. Então, a vinda anunciada de Jesus precisa sim ser lembrada por todos nós. Precisa sim ser vivenciada, ser sentida, ser refletida, para que nós possamos crescer com essas reflexões. Então, nós sabemos que esse período, por envolver o nascimento de Jesus, ele já traz todo um clima diferente. É o período do ano em que as pessoas mais desejam coisas boas. É o período do ano em que as pessoas procuram aliviar os aflitos, se lembram dos esquecidos pelo egoísmo humano na sociedade. É o período do ano em que as pessoas mais se confraternizam. Se nós analisarmos a cultura que se estabeleceu em torno do Natal, é uma cultura que remete a letras de músicas que lembram sentimentos, harmonia. Quer coisa mais belíssima do que Noite Feliz e tantas outras que nós temos. A cultura em torno da música de Natal, ela evoca sentimentos bons. Elas trazem alegria. A cultura da ornamentação, que muita gente questiona, que a gente sabe que tem todo
um valor comercial em cima disso, tem toda uma deturpação para que a gente gaste mais, para que a gente se envolva, mas em meio a isso, nós não podemos esquecer que há um deslumbramento ainda em torno dessa cultura. As músicas nos envolvem, a luminosidade, as luzes do Natal nos lembram inconscientemente. Quem é que não gosta de olhar para uma luz piscando? A gente quer logo saber o que é. Pode ser um vagalume no meio da escuridão, lhe chama a atenção e você olha. Inconscientemente essas luzes nos lembram que nós somos luzes, que Jesus é a luz do mundo. As luzes de Natal, quando evoluirmos um pouco mais, nós seremos essa árvore de Natal ambulante, luminosa, cheia de luz na alma e de amor. Nos identificaremos com essa luz que hoje deslumbra os olhos. Mas ela precisa adentrar, se aprofundar, para que nós possamos desejar sermos luzes e desejarmos a luz do Cristo. Então, essa cultura feita em torno do Natal, ela tem um efeito psicológico de nos sensibilizar. Nós ainda que somos meio durinhos ainda, cascadura, nós precisamos de estar ouvindo aquelas músicas. Hoje, se nós imaginarmos a evolução que as propagandas têm feito em torno de mensagem de Natal, é coisa de se arrepiar. Quantas propagandas vocês já devem ter visto em que elas divulgam a comemoração em família, a fraternidade, a busca de alguém que está precisando de ajuda. Eu assisti ultimamente uma postagem de um senhor que encontra um cachorro abandonado e ele leva para casa e ele cuida, e depois ele descobre que alguém está atrás do animal. E ele leva o animal de volta para a família e ele ganha uma família. Eu não sei se alguém chegou a ouvir, a ver esse vídeo. Muito emocionante. Mostrando o quanto o cuidado, o amor que se dá, que é esse amor que o Natal deve nos lembrar, ele volta para nós. Então aquele amor que ele deu àquele animal que estava sem família, perdido, precisando de ajuda, ele conquista. Nós vamos ver comerciais de pessoas que fazem a ceia até no corredor, chamando as pessoas para se confraternizar. Então, nós não podemos criticar tudo que é Natal, é comércio, virou só presente. Existe a ideia do comércio, mas nós cristãos deveremos saber onde deveremos colocar o nosso sentido do Natal. É importante receber presente? Sim, por que não? É importante dar presente? Sim, por que não? Mas a diferença está, como eu faço isso? Eu estou concentrando o meu Natal nisto, ou isto é apenas uma lembrança de que esse amor deve ser compartilhado e que alegrias devem ser doadas aos outros? Quem já leu cartinhas enviadas para o correio, quem leu cartinhas enviadas pela evangelização, sabe do que eu estou dizendo, da emoção e do prazer de dar alegria a alguém. Alguém com 3 anos, com 7, que diz: eu não quero presente, eu quero uma cesta de alimentos no Natal. Criança com 8 anos de dizer: eu nunca calcei um sapato, eu quero ter o prazer de calçar um sapato, uma sandália. E essas alegrias, pequenas para muitos de nós, mas importantes para as memórias afetivas e de alegrias dessas pessoas. Quem não tem memórias afetivas e boas dos natais, de sua infância? Eu me lembro que um dos meus filhos, uma vez pegou um mototáxi e veio à minha casa. E quando ele chegou, viu o nome da fraternidade ao lado. Ele disse: você
Você é filho de Dona Socorro, que trabalha aí no centro, que faz a evangelização das crianças? Ele disse, sim, sou. Eu tenho muitas lembranças boas. As festas que eu tenho lembrança da minha infância foi na evangelização. Os presentes e as alegrias que recebemos da evangelização. Então, quantas memórias saudáveis nós podemos gerar? Evidentemente, trazendo a mensagem viva de Jesus, não deixando que seja associado apenas a um presente, a um representante que deixa que o Natal seja só presente. Nós já recebemos o presente. O presente é Jesus. O que nós doamos é por estarmos gratos pela vinda dele, pelo amor que veio à terra, pelo amor que continua nos amparando e nos encaminhando. Então, a nossa postura, eu acredito, nem deve ser a radical, de que não se deve comemorar nada no Natal, porque Jesus também recebeu presentes ao nascer, recebeu a visita dos Reis Magos, que lhe levaram presentes. E nem a postura de esquecer completamente o aniversariante, a ponto de nos unirmos em família e ninguém se lembrar de rezar um Pai Nosso, de fazer um evangelho, de remontar e recontar a história da manjedoura sublime aos filhos, de refletir sobre a vinda de Jesus e a sua mensagem. Então, nós estamos aqui para refletir sobre essa necessidade de vivenciarmos esse Natal realmente com Jesus. Como nós estamos vivenciando esse Natal? O mês de dezembro, nós não devemos deixar que ele seja estressante a ponto de não conseguirmos nos envolver com esse clima que envolve a terra toda. Envolve a terra toda. Deveremos ler mais mensagens. Eu tenho por hábito ouvir à noite as músicas de Natal. Além de alguma mensagem, alguma palestra. Mas antes de dormir, eu tenho que ouvir nem que seja 4 ou 5 canções. Que me envolvam, que me deixem começar, Senhor, eu preciso melhorar meu astral para eu te sentir melhor nesse Natal. Começarmos a nos preparar para esse encontro, porque esse encontro não é à toa. Na espiritualidade maior, até em nosso lar, as comunidades se preparam para vivenciar o Natal de Jesus. A literatura espírita nos conta que na noite de Natal, Maria, com a sua caravana de amor, visita a terra e principalmente os suicidas, os que tentaram, os que conseguiram cometer o suicídio, os que estão tentando, os que estão com ideações suicidas. Toda a falange de Maria, na noite de Natal, visita a terra para nos acolher em nossas dores, porque ela é a mãe, ela é a representação do sentimento maior depois do Cristo. Então, nós precisamos nos preparar para esse dia de Natal, fazermos mais reflexões em torno das necessidades que temos de sentir Jesus, não só de pensar nele, mas de sentir Jesus. Sentir a importância da manjedoura sublime. E nós observamos que esse clima envolve a terra a ponto de pessoas que têm até dificuldade de demonstrar seus sentimentos, sua afetividade, elas conseguem visitar parentes, elas conseguem visitar instituições, elas conseguem se unir para fazer distribuição de alimentos, de cestas básicas, de presente às crianças, de visita aos asilos, às instituições de abrigo, os presídios. Todos tentam entrar no clima dessa troca de afetividade, dessa troca de emoções. Se vocês imaginarem a quantidade, todas as escolas preparam corais, apresentações, peças teatrais. Todas as instituições, mesmo as instituições
que não são religiosas, programam uma confraternização, as pessoas se abraçam, as pessoas desejam. Evidentemente, tudo isso, essas emoções, essas alegrias, essas lembranças são alimentadas, porque nós estamos nos lembrando do que aconteceu naquela noite silenciosa. Naquela noite em que o anjo, chegando aos pastores, disse: Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Narra Lucas. E conta-se os evangelhos que os pastores vão à procura e encontram Jesus na manjedoura. Assim foi anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste que tinha acontecido um grandiosíssimo fato na história dos homens. E ao dizer que na cidade de Davi acaba de vos nascer, esse vos aí identifica que ele nasceu para cada um de nós. Não é simplesmente para a humanidade como um todo, mas acaba de vos nascer, dizendo que é para cada um de nós que ele está nascendo. E que nós devemos tratar esse fato, que é um fato histórico que dividiu a história, de caráter geral, a um acontecimento particular, individual. Nós precisamos sentir, não é só saber, que Jesus nasceu para nós, para cada um de nós. Quando ele decidiu vir à Terra, ele decidiu trazer uma mensagem que sensibilizasse aos corações. Então, essa vinda é uma vinda educativa, chamada pelas religiões de salvadora, porque ele veio nos salvar. Nós sabemos que ele veio nos ensinar o caminho da nossa libertação, que ele veio nos ensinar a superarmos a nós mesmos e encontrarmos o amor, porque o único caminho que vai nos libertar da depressão, das frustrações, das decepções, dos abandonos, das tristezas, do materialismo que vige em nossa época é o amor. E Joana de Ângeles vai nos dizer, nesse livro de Natal de Jesus, em que ela traz todas as mensagens sobre o Natal de Jesus, que estes são dias iguais àqueles. São dias de muitos problemas, de muito materialismo, de muito egoísmo, de distanciamento de nós mesmos. É como se tivéssemos perdido o rumo e precisamos voltar a entrar na nossa intimidade para voltarmos a sentir a simplicidade, a humildade da manjedoura. Olha onde Jesus escolheu nascer. Será que alguém acha que foi por acaso? Será que alguém acha que Jesus, o Cristo planetário, o amor redivivo, foi por acaso que ele foi nascer numa manjedoura? Não. A lição da manjedoura é a lição da humildade, que nós precisamos aprender, que não há crescimento espiritual sem humildade. Não há crescimento espiritual sem a humildade de reconhecermos a nossa pequenez, os nossos defeitos, a nossa condição em que precisamos mudar. A humildade está representada na manjedoura, nos acordando e nos dizendo: não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade
a vida. Então, Joana vai nos lembrar que só há um meio de superarmos a crise moral do momento. Essa transição que nos permite colocar para fora e de sentirmos todas as nossas inquietudes, todas as dificuldades que trazemos na alma. É a hora de nos vermos. Só há uma fórmula para nos ajustarmos e nos equilibrarmos neste momento. É voltarmos a viver com Jesus. E nada melhor do que fazermos esse momento de Natal, esse pedido: Senhor, me ajuda a voltar a caminhar contigo. Há um livro em que a mensagem do espírito do médium Júlio César, publicado pela Federação Espírita Brasileira, em que o espírito Vinícius faz uma reflexão sobre o que é o Natal e o nascimento de Jesus. Afinal, quando realmente terá nascido Jesus e onde? E essa mensagem traz uma reflexão muito importante que eu gostaria de pedir permissão para ler os trechos principais dessa mensagem. A mensagem diz: se perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável do amor. Se indagarmos ao apóstolo Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. Se questionarmos a Joana de Cusa, que nós sabemos que reencarnou e que hoje é o espírito Joana de Ângeles. Se questionarmos a Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouvi o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus em mim. Continua a mensagem. Se interrogarmos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Nesse momento, eu compreendi quem ele era e ele nasceu em mim. Mas o doutor da lei, Saulo, transformado em Paulo de Tarso, nos afirmará: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou e ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar um mundo novo e lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? E finalmente, Maria de Nazaré, sorrindo, nos falará que Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra. Que coisa linda! Quando o segurou pela primeira vez nos braços e sentiu que ali se cumpria a promessa de um novo tempo. Aquele menino, enviado por Deus,
vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior do amor. E aí nós nos perguntamos se Jesus já nasceu em nossos corações e nós temos plena consciência disso, quando ele nasceu. Se ele está meio esquecido e precisa renascer em nossa memória afetiva, em nossa consciência espiritual, em nosso despertar. Se ele ainda não nasceu, nós precisamos deixá-lo nascer. E para que isso aconteça, é preciso que nós pensemos nele. Que nós pensemos como Jesus gostaria de vivenciar o Natal. É ele o aniversariante. É para ele que deveremos colocar nossos sentimentos, procurando refletir sobre a sua mensagem. Como eu tenho andado? Quais são as minhas maiores preocupações na vida? Que reflexões eu posso fazer em torno deste ano que está terminando? Consegui amar mais um pouco? Tentei dominar algum vício que me atrapalha na convivência com o outro, em casa, no trabalho, na casa espírita, na rua? Sou consciente de que o amor é realmente o único remédio para curar todas as feridas da nossa alma. Estou lembrado dos convites que ele nos fez através de toda a sua mensagem, porque entre a manjedoura e o túmulo vazio da ressurreição, da anunciação da imortalidade da alma, nós temos toda uma trajetória de vivência do Cristo entre nós. Nós temos o Sermão do Monte. Nós temos as bem-aventuranças. Nós temos a sua vivência amorosa nos convidando para nos dizer: eu estou aqui com vocês. Eu preciso que você acorde para me ouvir melhor. Todo discípulo só se torna discípulo quando ele reconhece o Mestre. O Mestre está lá, mas aquele que se coloca como discípulo, ele ouve o Mestre, ele consulta, ele segue. Ele tem o seu Mestre como modelo e guia. Nós precisamos repensar se estamos escolhendo Jesus como nosso Mestre. Quem nos inspira todos os dias? Quem nos consola todos os dias? Quem nos ampara? O que busco? Como preencho esse espaço? Então, meus irmãos, o maior presente que poderemos dar à nossa família, à humanidade, é aceitarmos Jesus como presente que ele se doou para todos nós, a humanidade. Porque só nos melhorando interiormente é que viveremos a proposta do amor. Então, que nós sejamos esse presente para o outro. O abraço, a visita, o sorriso. Quem sabe até a lembrança, um presente. Não importa o valor. Quando ele é dado com sinceridade, vai a nossa vibração e vai a vibração amorosa. Que é coisa melhor do que receber um texto, um agradecimento, um reconhecimento. Nem sempre é para alimentar o nosso ego, não. Às vezes nós precisamos mesmo para alimentar a nossa alma, para a gente se sentir fortalecido. Então, quantas pessoas estão precisando que a gente diga para elas:
você é importante na minha vida. Dizer isso. Não precisa postar, não. Deixa ela ouvir sua voz. Diga olhando nos olhos dela. Dá um abraço. Amplia essa rede da corrente do bem, da corrente da gratidão. Sentindo no coração, Jesus, obrigada por você ter vindo. Para a gente fazer como José, daquela história que todo mundo conhece, que ele chegava todo dia, um camponês simples, chegava na igreja no final da tarde, Jesus, eu estou aqui. E ficava olhando para Jesus, baixava o chapéu, bem naquela fidelidade de sentir Jesus. Ele nem dizia nada, só dizia essa frase, Jesus, eu estou aqui. E um dia ele esteve doente, estava hospitalizado, e ele lá, quando abriu os olhos, que saiu lá da situação difícil, dolorosa, que olhou para a única cadeira que tinha no quarto, perto da cama, estava Jesus sentado. José, eu estou aqui. Por que a gente acha que isso não é possível? Não, Jesus me visitar, não. Às vezes nós sequer achamos que merecemos a visita de Jesus, a sua luz, o amor de Jesus é tão intenso, é tão imenso para todos nós, que basta a gente pensar nele, que a gente é capaz de senti-lo. José acreditou nisso, só fazia sentir. Certa feita perguntaram a Madre Teresa de Calcutá como é que ela orava. Ela disse, eu não falo, eu só sinto, eu só escuto. Aí perguntaram para ela, então se você escuta, o que é que Jesus lhe diz? Aí ela respondeu, ele não fala, ele só escuta. O que é estar junto escutando o outro? É uma empatia tão grande, é uma interação tão grande que não precisa ninguém abrir a boca e falar. Você está tão envolvido em sentir o outro que não precisa falar, você sente. E ela disse isso e é uma sabedoria grandiosíssima. Eu só escuto, porque o escutar dela é escutar o que o mestre gostaria de dizer, de falar, de pedir. E ela sabe que ele também está escutando, não precisa ela dizer as suas dificuldades, os seus desejos, a sua ânsia de luz, a sua ânsia de amor. Então, que nós possamos, na noite de Natal, além da oração em família, além das preces de gratidão, vamos escutar Jesus. O que é que ele tem para nos dizer? Vamos nos aproximar mais da sua mensagem, para nos fortalecermos nos sentimentos bons, para nos fortalecermos no amor, termos mais força para perdoar, para esquecer as críticas, os comentários ruins, as situações difíceis, para entendermos a mensagem amorosa da cruz, do Calvário do Cristo, que se transforma no terceiro dia na ressurreição, na libertação da matéria, na prova de que a imortalidade existe. Nós precisamos reacender em nós, na nossa família, a vivência do Natal. Falar para os nossos filhos, para a família, trazer de volta a manjedoura e o presépio. Historicamente nós sabemos que foi Francisco de Assis, que no século XII, na sua comunidade, fez a seguinte proposta: vamos fazer um presépio vivo. E junto com os aldeões, escolheu um lugar perto da floresta, fizeram uma manjedoura, levaram os animais e todos subiram com as tochas acesas na noite de Natal para comemorar o nascimento de Jesus, cantando e orando. E conta-se que ele e mais alguns frades da sua comunidade viram materializar-se o menino Jesus em espírito.
não foram todos que viram. E desde então se criou a tradição do presépio, de se comemorar o Natal de Jesus com um presépio vivo, ou hoje os presépios simbólicos que nós temos, trazendo de volta a mensagem sublime da manjedoura, a mensagem do Natal. Que nós tenhamos um Natal luminoso, de coração. Eu desejo e vibro para que eu também consiga esse Natal luminoso com Jesus. Para encerrarmos, eu gostaria de que nós, em agradecimento a Maria, dá para ser? Vamos cantar a música Ave Maria, para que a gente possa se lembrar da manjedoura sublime, se lembrar do nascimento de Jesus e de agradecer a Maria a sua missão valorosa, o seu amor. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.